Será que dá para se alegrar sempre, em toda e qualquer situação, apesar de todas as circunstâncias e de todas as coisas que acometem a nossa vida, seja agora, no meio da pandemia, ou seja quando não há pandemia e a gente enfrenta outros problemas? Como lidar com o pedido do apóstolo Paulo para que a gente se alegre sempre? Esse é o nosso tema para esse nosso encontro de pequenos grupos que eu quero compartilhar com você através desse vídeo. Seja bem-vindo, você que está aqui no nosso canal do YouTube, na Melk Concórdia, para acompanhar a nossa mensagem bíblica direcionada aos pequenos grupos. Se você quiser fazer parte de um deles, por favor, entre em contato com a gente para que você possa ser direcionado para um grupo. Se você é de outra igreja e quiser utilizar essa nossa mensagem, fique à vontade. Uma alegria a gente poder compartilhá-la. E através do QR Code você pode ter acesso ao esboço deste estudo, ao texto bíblico que vamos ler e também as perguntas para reflexão no seu grupo que possa servir de guia para você. Hoje nós queremos ler de Filipenses capítulo 4, os versículos 1 até o 9. Filipenses 4, do 1 até o 9. Eu vou ler aqui, mas sugiro que você leia também uma outra versão da Bíblia, para que você possa perceber, às vezes, palavras, expressões que são traduzidas de maneiras diversas. E essas traduções diferentes nos ajudam muito a entender melhor o texto bíblico. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora. Procure uma outra versão que esteja ao seu alcance. Se você não tiver em papel, tem na internet muitas, no próprio app da Bíblia, para sua leitura. Portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois são minha alegria e minha coroa de recompensa. Agora suplico a Evódia e Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam seu desentendimento. E peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembrem-se de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento, que guardará seu coração e somente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Converse com o seu grupo, após a leitura do texto bíblico, a respeito de que palavras, termos e expressões talvez foram de difícil interpretação. Ou mesmo se você teve um versículo que te chamou a atenção logo na leitura. Marque isso, anota aí no seu caderninho, marca na sua Bíblia, para depois, quando você conversar com o seu grupo, você lembrar disso, daquele versículo que chamou a atenção. Faça uma interrogação do lado do verso onde você teve dificuldade de entender e talvez tente resumir em uma frase o que você entendeu desse texto bíblico. Eu quero deixar alguns impulsos, algumas ideias para que você possa conversar com o seu grupo de estudo, com o seu pequeno grupo. A partir desse texto, eu percebo algumas questões que o apóstolo Paulo levanta e que são típicas de toda a carta. Primeiro, é a questão da alegria no Senhor. Segundo, é a questão do pensar, de termos a mente de Cristo. Então nós temos aqui, por exemplo, já para começar, um tema muito reincidente em Filipenses, que são questões pessoais, né? Ele começa chamando os seus leitores de
amados irmãos, expressa o amor e o desejo de vê-los, a alegria que eles são para o apóstolo Paulo. Ou seja, ele sempre disse isso, né? A carta aos Filipenses é uma carta muito pessoal e aqui também se manifesta, neste primeiro versículo, esse desejo de Paulo de que essa comunidade ande junta, caminhe junto com Jesus, como ele já iniciou esse assunto lá no capítulo 2, passando pelo capítulo 3, agora no capítulo 4 ele volta quando há um desentendimento entre a Evódia e a Síntique, nós não sabemos o que aconteceu, provavelmente não foi nenhuma coisa corriqueira, não deve ter sido uma toalha suja que alguém deixou na pia, nada disso, deve ter sido algo de fato grave, que fez com que chegasse aos ouvidos de Paulo. E ele diz, não simplesmente aqui, resolvam o seu desentendimento, mas tenham o mesmo modo de pensar. Ter o mesmo modo de pensar só é possível quando nós entendermos o que Paulo está dizendo por ter o mesmo modo de pensar nessa carta. Ele está dizendo ter o modo de pensar de Cristo. Isso não quer dizer que nós não tenhamos diferentes opiniões, diferentes modos de agir, temperamentos diferentes, educação que recebemos de casa diferentes, costumes, práticas diferentes. Conquanto nenhuma delas seja pecado, seja errado, seja moralmente inválida, todas as outras coisas são possíveis e aceitáveis. Por isso, Evódia e Síntique, eu e você, qualquer pessoa, não deve fazer da sua opinião a régua de medida da vida dos outros, mas termos como régua de medida das nossas vidas Jesus Cristo. Essa é a questão. Então, nem a Evódia e nem a Síntique, nem eu nem você, devamos esperar que o nosso irmão, a nossa irmã, se comporte e faça coisas à minha maneira, como se a minha maneira fosse a única maneira possível. As minhas decisões fossem as únicas decisões possíveis. Nem mesmo devemos esperar que um dia ele vai fazer aquilo que eu disse para ser feito, porque eu sei o que é o certo. Às vezes a gente age assim, nos colocamos no lugar das pessoas querendo dizer para elas o que é o certo e o que é o errado a partir da minha experiência. Mas quem deve dizer o que é certo e o que é errado é Jesus Cristo por meio da palavra. E nós devemos submeter as nossas atitudes e as nossas vivências a Ele, para que Ele de fato mostre o que é o certo e o que é o errado. Nem sempre é fácil tomar decisões e nem sempre as nossas decisões são assim tão claras e tranquilas de serem tomadas. Por isso, não adianta a gente vir com um conselho pronto. É necessário oração, reflexão na palavra, paciência e dar o tempo para que Deus revele a sua vontade. Resolvido o problema entre elas, Paulo segue para dizer, olha, alegrem-se sempre no Senhor. E aí vamos à pergunta que eu lancei no começo. Será que dá para se alegrar mesmo assim, sempre? O que Paulo está querendo aqui, o que a gente percebe, ele tem uma intencionalidade. Ele quer que todas as pessoas vejam como vocês são amáveis em tudo aquilo que vocês fazem. E eu achei uma frase muito interessante que ilustra essa realidade que o Paulo está falando no texto. Quando esse autor diz o seguinte, olha, o trabalho que a gente realiza e que a gente percebe que ele é para nós cheio de sentido e que ele nos faz sentir recompensados, que ele é recompensador e ele é cheio de sentido, então ele nos produz em nós a alegria. O trabalho recompensador e cheio de sentido é para nós motivo de alegria, é fonte de alegria. E não é assim? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive essa experiência algumas vezes, coisas que eu fiz na minha vida e que eu percebi que elas tinham tanto sentido e que elas eram tão recompensadoras para mim que aquilo me trouxe uma alegria muito grande. Sabe, às vezes você faz uma coisa para sua família, às vezes pode ser um café da manhã e aquilo
traz tanto sentido para dentro do contexto da família, para aquele momento que você está vivendo, que aquilo te traz uma alegria muito grande. Ou às vezes um trabalho social, alguma coisa que a gente fez juntos na comunidade, um café que a gente organizou em conjuntos, ou até mesmo um vídeo que a gente gravou e que fez muito sentido, a gente se sente muito feliz ao realizar, por ter realizado aquela tarefa. Então, quando a gente executa algo, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, seja na igreja, e que é cheio de sentido e que é recompensador, isso nos traz alegria. Mas como enfrentar as situações da vida, lá no seu trabalho, na sua empresa, lá na sua família, no seu grupo de WhatsApp, na igreja, agora nesse tempo de isolamento social, como recompensadoras e cheias de sentido. Como isso? E o Paulo dá a orientação. Ele diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Antes disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o coração e a mente de vocês, a mentalidade de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, se a gente quer experimentar este trabalho, que é recompensador e cheio de sentido, nós precisamos entregar esse trabalho também nas mãos de Deus, em primeiro lugar, e não ficarmos preocupados, estressados, cheios de ocupações na nossa mente, de maneira que a gente não consiga perceber o que Deus quer fazer conosco através daquela obra. E é por isso que adiante ele vai dizer, olha, tudo aquilo que for verdadeiro, nobre, correto, puro e amável deve ocupar o pensamento, o coração da gente. São essas coisas. Por que são essas coisas que ele coloca como coisas que nós devemos nos concentrar e ocupar a nossa mente? Porque se a gente se ocupar com coisas que são puras, que são boas, que são agradáveis, que são amadas, que são corretas, que são nobres, é lógico que vai fazer muito sentido. É claro que daí o trabalho, por mais que seja rotineiro e cansativo, fará muito sentido. É claro que aí o passar tempo com alguém, o ouvir a história de alguém, o dar uma carona, o ser hospitaleiro, o fazer uma ligação, contribuir na igreja, tudo isso vai fazer sentido porque a gente percebe o valor que há nisso. E Paulo nem espiritualiza muito, porque ele continua dizendo, olha, continuem a praticar aquilo que aprenderam e receberam de mim. E o que ele é? Que a gente deve pensar naquilo que é excelente e digno de louvor. E as palavras excelente e digno de louvor são simplesmente aquilo que é virtuoso e louvável. Virtuoso e louvável significa aquilo que as pessoas, sem Deus, sem Jesus, enxergam em você e vão te agradecer por isso. Quando alguém que não é cristão olha para a sua vida e percebe que ali há algo virtuoso, algo que é muito bom, que é excelente e que elas te agradecem e que elas te elogiam por isso, então é porque, de fato, aquilo que você fez para você é cheio de sentido, aquilo para você é recompensador e traz alegria. Entenderam? Olha como é simples. Se nós nos entregamos voluntariamente e intencionalmente ao trabalho no reino de Deus, na igreja, na comunidade, no nossa empresa, no local de trabalho, na nossa família, no nosso convívio, onde estivermos, se nós voluntariamente e intencionalmente buscarmos fazer de forma excelente, buscando aquilo que é bom, correto, agradável, certo, melhor a ser feito, esse trabalho será cheio de sentido, recompensador e trará alegria. Viu? Dá para ter alegria todo o tempo. Você não acha? Conversa aí com o teu grupo. E até o nosso próximo encontro daqui a 14 dias.